Augusto Souza representa também a TOTOS. Aliás, a Tecnobrai. Quem que está falando? Eu não estou ouvindo aqui. Souza Augusto, advogado. Também é advogado Ah, da o senhor. Tecnobrai. Da Tecnobrai, também é advogado, é? Uhum. Eu e o doutor Christian representamos a Ah, Tecnobrai. os dois, é isso? Tá bom. E as testemunhas são presentes? Sim, o Israel. Sim, doutora Rosivaldo, aqui do lado da Toma. Marcos Nogueira, quem é, por favor? Bom dia, doutor. Eu sou o preposto, sócio proprietário da empresa Toma Consultoria. O senhor Natal de Livramento, não é isso, doutor? O senhor? Isso, presente. Sou eu, represento a Tecnobrai. Também? Sócios. É a sócia proprietária. Sócia proprietária. O senhor Rosivaldo Cantanese? Isso, eu sou testemunha da Toma Consultoria. Da testemunha de quem, por favor? Da Toma Consultoria. A da Toma, né? Também isso. Nós vamos ouvir primeiro a testemunha da autora. Então, eu vou pedir que o senhor saia. O senhor não pode ficar na sala da audiência, viu, seu Rosivaldo? Tudo bem. Seu Israel é Testemunha Israel é a testemunha da autora, não é isso? Tecnobrai, não é isso? A senhora Yara Medeiros, quem é? A da TOT, né? Preposta. Bom, então nós vamos dar início à audiência para ouvir a testemunha da parte autora primeiro, né? Que é a Tecnobrai, não é isso? A testemunha que é do Israel, não é isso, Israel? Isso. Bom dia para o senhor. Bom dia. O senhor é brasileiro, seu estado civil, Casado. sua profissão? Consultor de vendas. Estou de vendas. Tem alguma proximidade, algum parentesco com as partes? Algum interesse pessoal nessa questão? Não entendi. O senhor é parente das partes, tem alguma amizade próxima, ou tem interesse nessa ação, de alguma forma? Tenho grau de parentesco com a Tecnobrai. Ah, é? Tá bom, então o senhor não vai ser ouvido, não vai prestar o compromisso legal, você vai ser ouvido como informante aqui, tá bom? Certo. Eu pode fazer umas perguntas, depois vou deixar que os outros advogados das partes façam a pergunta para o senhor, ok? Então, me parece que a Tecnobrai, né, assinou o contrato de prestação de serviço, né, com produtos, não é isso? Com a Toma, não é isso? Todos S.A., não é isso? Houve esse contrato de prestação de serviço e produtos, com parte, não é isso? Foi pago o valor, né, por esse serviço, e aí ela não prestava o serviço, efetivamente, eles entregaram esse serviço, esses produtos? Isso. O produto ele não foi entregue conforme a gente estava esperando. Mas foi entregue, só não foi dentro do que você esperava, é isso? Ele foi tentado ser implantado para que fosse utilizado. Ele não chegou a ser, tá aqui, podem utilizar que está funcionando. Então, eles vieram para dentro da empresa para que pudesse adequar o sistema à necessidade da empresa. Algo que não ocorreu devido às nossas rotinas, devido às regras do sistema. Então, com isso, não conseguiu atender o que nós estávamos esperando para a melhoria dos nossos processos, nossas atividades diárias. Mas isso tudo não foi acertado por ocasião do contrato, não foi exposto o que eles poderiam oferecer para vocês em contrapartida a esse contrato, que vocês estavam querendo, realmente não foi tudo exposto antes de assinar esse contrato de prestação de serviço ou de produtos? A questão do contrato, a entrega do contrato, eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento da parte de funcionamento das tentativas de implantação do sistema.
Não, eu estou só colocando para o senhor o seguinte, assim, que normalmente quando você vai contratar uma empresa, alguém fazer um serviço, você diz as suas necessidades que você quer e ela vai expor se ela pode ou não. Quer saber se as requeridas, se elas propuseram atender você nas condições que vocês propuseram para ela. Isso que eu quero saber. Ela se comprometeu. Não foi exposto para eles o que vocês queriam, como vocês queriam, Sim. e eles codificaram dizendo que tinham condições de fornecer esse tipo de serviço ou produto. Isso. Toda a nossa necessidade foi exposto para eles. Em várias reuniões, sentamos com a equipe deles, mostramos as nossas rotinas, mostramos como nós trabalhávamos, nossos equipamentos, como que nós manuseamos eles, como que nós fazemos a alocação deles. Tudo isso nós entregamos para eles e dissemos, nós queremos algo que enxugasse essa rotina toda que nós temos. E, assim, eu acredito que partiu a parte do fechamento do contrato, a empresa, entendendo a nossa demanda, a nossa necessidade, em oferecer um produto que viesse suprir. Essas duas requeridas, a Toma e a TOT, elas trabalhavam conjuntamente? Qual é a responsabilidade de cada uma em relação ao que elas tinham, o serviço que elas tinham que prestar, o produto que tinham que fornecer? Para mim, que estava dentro da acompanhando o processo, eu tinha como se fosse a TOTS que estava prestando serviço, mas, na verdade, era a Thomas que era uma representante da TOTS. Então, eu sempre colocava como TOTS, o pessoal da TOTS. Então, eu não sei qual das partes estavam se comprometendo aí. Não sabe o limite de cada uma na prestação de serviço, né? Aí o senhor quer dizer assim, eles chegaram a cumprir, em parte, esse serviço, ou não chegaram a fazer absolutamente nada? Tentaram, por vários meses, dentro da empresa, nós acompanhando as rotinas, eles tentando adequar nossas rotinas, sentavam ao nosso lado ali, mas em nenhum momento chegava a trazer aquilo que realmente ia funcionar naquela rotina daquele colaborador que estava ali sentado, passando as atividades para eles, e isso veio aí um bom tempo, aproximadamente um ano, eles tentando fazer essa adequação, mas, ao final, nada foi entregue para que possamos iniciar as atividades da Tecnobrai dentro do sistema que foi contratado. Chegou a ser efetivado todo o pagamento, do valor do pagamento, todo o contrato acertado? Essa questão do pagamento, eu não posso lhe afirmar nem lhe dizer nada. Eu consigo lhe dizer a parte do processo das pessoas da empresa que estava prestando serviço e eu como estava acompanhando. Isso eu consigo lhe dizer. Tá bom, eu estou satisfeita. Eu vou passar a palavra para o doutor Christian. Isso. Você vai fazer perguntas? Sim. Você pode fazer diretamente a testemunha, tá? Tá, muito obrigado. Responde. Excelência, só se me permite aí um adendo. Eu gostaria que a senhora perguntasse para ele a respeito da... Não, o senhor pode fazer a pergunta diretamente, tá? Não, em relação ao grau de parentesco dele com o Sodré. Mas ele já está prestando a informação, ele não prestou compromisso legal. Ele está sendo ouvido como informante, entendeu? Não como testemunha. Porque ele não esclareceu aí se é realmente... Ele disse que tinha laço de parentesco, não disse claro, imagina. Desde que tenha. Então, por isso que eu não deferi o compromisso legal. Ele está sendo ouvido como informante, não é como testemunha. Tudo bem, doutora. Eu vou fazer, então, minhas perguntas ao Israel. Pode fazer diretamente, tá, doutor Cristian? Obrigado. Israel, a época da contratação da TOTVS, a Toma, né, são duas empresas, qual era a tua função na Tecnobrai? Eu era do setor de almoxarifado. Trabalhava ali na separação, no recebimento, nas guardas dos equipamentos. Seu Israel, o senhor não está aparecendo aqui, o senhor saiu da... Eu aqui. Desligado. Pronto. Isso. Eu era do setor de almoxarifado. Trabalhava ali na parte de separação, recebimento e entrega dos equipamentos. Ótimo. Quantos anos tu tem de trabalho já na empresa? Hoje eu estou com 12 anos que eu estou na empresa. Então, tu podes afirmar
que tu conhece os procedimentos da empresa, já decorrência desses vários anos que tu tens. E do procedimento de venda, de locação de sistemas. Tu confirma isso? Confirmo. Conheço o processo do começo até o final dele, eu consigo explicar ele e entender ele perfeitamente. Hoje, eu acredito que tu já tem até respondido. Qual é a tua função hoje? Hoje é consultoria de venda, não é isso? Isso, consultor de vendas. Tá. Tu disseste aí que na época da contratação tu trabalhavas no almoxarifado, correto? Correto. Isso equivale ao que hoje na empresa? De lá para cá? O cargo, a função. Não, isso equivale o quê? A tua função hoje, a época equivale a que hoje? Por exemplo, hoje, digamos que hoje não tem almoxarifado, tem alguma outra coisa? Estoque? Não, permanece almoxarifado. Tá ok. Tu disseste que conhece o procedimento, não é isso? Sim. Então, assim, segundo a lista de funcionalidades lá do plano, lá do projeto, né, que foi inserido aí na proposta comercial, qual foi... Tu respondeste a doutora que não foi possível realizar certa operação, né? Qual foi o processo que não foi possível de operação no setor? Tem um ponto que ele pegava muito no almoxarifado, é nessa questão da separação dos equipamentos. A Tecnobras ela trabalha com a locação de rádio. Então, cada rádio ele tem uma identificação única dele de fábrica, que nós fazemos o rastreio desse rádio até o final da sua vida. E quando a TOTOS, a Thomas veio com o sistema implantado, um dos pontos que nós mais exigimos foi fazer o rastreamento desses rádios por número de série e acompanhar ele até o final da sua vida. Só que quando a TOTOS colocou para teste a ferramenta para o almoxarifado utilizar, ela não conseguiu entregar que o almoxarifado pudesse fazer essa separação por número de série em uma velocidade que ia ser menor do que a que nós já tínhamos usando ao longo do tempo, que era por planilhas. Então, quando ele implantou a velocidade, em vez dela diminuir, ela triplicou. Ou seja, eu ia separar um rádio e pelo sistema da TOTOS, como não dava para separar um rádio sem os acessórios deles, foi preciso eles criar uma ferramentazinha, acrescentar uma opção para cada acessório daquele rádio ele ter um número de série também. Para quê? Para quando desse baixa naquele rádio, desse baixa nos acessórios também. Então, para isso, em vez de eu separar um rádio, eu teria que separar um rádio, uma antena, uma bateria, um clipe, um fone de ouvido, uma base, uma fonte, e isso levaria um tempo muito grande para informar o sistema. Então, em vez dele me reduzir o tempo, ele me acrescentou muito mais o tempo. Então, isso não era viável para a nossa atividade. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, o equipamento, por exemplo, o equipamento era composto de um rádio e uma antena. Se cada um deles tivesse, por exemplo, um código de barra, teria que ser uma operação individual para cada um, é isso? Sim. Como é que era feita a alimentação desse sistema que tu falaste aí? No sistema TOTOS? Isso. Era tudo manual, eu tinha que ir marcando de um a um. Era mais um dos pontos. Eu tinha que ir lá e escolher o número, o patrimônio. Eu digitava o patrimônio, uma lupazinha, identificava e eu marcava. Digitava o patrimônio, uma lupazinha e marcava. Isso para 100 rádio, eu levaria o dia inteiro para separar 100 rádios. Coisas que eu fazia em menos de uma hora separar 100 rádios no Excel. Entendi. Doutor Christian, para complementar aí a pergunta ao Israel. Israel, quando vocês sentaram com as empresas contratadas, quando a Tecnobras sentou com as empresas contratadas, para definir o que queria nesse novo sistema contratado, a empresa ficou ciente dessas necessidades? Olha, nós trabalhamos dessa maneira, separando esse material em planilhas. Então, nós queremos um sistema que facilite isso, que reduza o nosso tempo,
que torne isso mais efetivo? Ela tinha ciência disso? Doutor Souza Augusto, no sentamento do fechamento do contrato, eu não fiz parte. Eu fiz parte de todo o processo, junto com a equipe da Thomas, lá na Tecnobras, já para discutir a parte de como funcionaria. E tudo isso foi colocado para eles. Toda a rotina do almoxarifado, toda a rotina do comercial, toda a rotina do administrativo, toda a rotina do contrato, foi colocado na mesa. Todo passo a passo. E isso também foi feito em outras tentativas que nós também estávamos buscando. Entendi. No desenvolvimento do trabalho, isso aí tu participou, você já falou que participou, no desenvolvimento desse sistema, na tentativa, melhor dizendo, de desenvolver o sistema. Eles tentaram achar a solução para isso, para encurtar esse tempo, para equacionar, para otimizar o trabalho de vocês? Tentaram, mas todas as tentativas, elas voltavam para o mesmo ponto da separação dos rádios. Ela não enxugava esse tempo. Então, houve várias tentativas nesse ponto em específico. E até o ponto da gente já estar tão desgastado que não chegava a uma solução alguma, e a gente acabou não indo mais para frente nessa questão do sistema. Tá. Já estava com quase um ano já de tentativa de implantação. A conclusão sua, então, é de que a situação foi piorar para você. O trabalho de vocês piorou. Sim, né? No sistema, sim, piorou. É essa coisa clara que eu quero. Ou seja, a TOTVS, as empresas contratadas não conseguiram entregar aquilo que vocês precisavam, de maneira que o serviço de vocês acabou piorando. Sim. Excelência, pela ordem. Deixa eu passar a pergunta dito pelo declarante. Você passa a pergunta objetiva, doutor. O advogado está induzindo a resposta testemunha. Por favor, doutor Augusto. Pergunto novamente, Zé. Então, perguntando para você, mesmo com as tentativas de implantação do sistema por parte das empresas contratadas, eu pergunto para você, o seu trabalho lá na empresa, ele piorou ou facilitou? Ele piorou, ele aumentou o tempo das minhas rotinas diárias. Eu separava um rádio em 5 minutos, eu tive que acrescentar aí mais 15 minutos, totalizando 20 minutos para separar um rádio. Satisfeito. Cristian, pode continuar, doutor Cristian. Não, veja bem, deixa eu falar aqui. É um de cada vez. Eu dava para perguntar, doutor Cristian? Eu faço a pergunta, deixa eu até primeiro terminar, depois perguntar, doutor Augusto. Eu pensei até que ele já tivesse terminado as perguntas dele, concluído. Não encerrei não, excelência. Então, continua. Ok. Tu já terminou a sua, doutor? Eu concluí a pergunta, excelência. Eu estou repassando a palavra de falar de terminar suas perguntas, né? Tá bom, então tá. Vamos aqui. Tudo Cristian. Vou continuar, obrigado, excelência. Então, Israel, em relação à eficácia e à produtividade com o novo sistema, o que tu tens a dizer? Acrescentou, diminuiu a produtividade, tornou mais difícil? Eu acredito que tu até tenha respondido isso, mas eu gostaria que ficasse mais simples a tua resposta. Como eu já falei, o meu tempo de exercer minhas atividades, elas aumentaram. Então, eu não tinha como reduzir o tempo utilizando a ferramenta de teste da Thomas que estava tentando implantar. Então, em vez de diminuir o tempo da minha rotina, ele aumentou. Então, não tem outro ponto a acrescentar. Ele totalmente inviabilizou o meu tempo. Eu não sei se tu vai saber responder, mas acredito que sim, pelo setor que tu atua, com a venda. Qual era a tua expectativa com esse novo sistema que foi contratado na época? A expectativa era que fosse fechado o negócio lá no comercial, chegasse aqui para o almoxarifado, ele pudesse apenas bipar os rádios
e já cair diretamente ali no pedido no sistema, e dali para frente partir para o contrato e isso em menos de 10 minutos, que um leitor de barra é muito rápido, separar uns rápidos. Sim. Então, a expectativa era que esse tempo que eu gastava de 20 minutos reduzisse aí pelo menos para 5 minutos em separação de 50 rádios. Entendi. Se falou no contrato, e consta do contrato lá, o termo customização. Tu tem conhecimento disso? Israel? Sim. Tu sabe dizer se havia um prazo para customização desse sistema para pôr em condições que atendesse à necessidade da empresa? Não, eu não sei informar o prazo. Eu não me recordo se tu chegou a dizer exatamente o tempo, né? Mas eu te pergunto, quanto tempo o pessoal técnico tentou fazer essa customização do sistema? Christian, em idas e vindas de pessoas, que foram várias pessoas que vieram para tentar resolver essa questão, chegou próximo de um ano, não sei te dar um período exato, mas chegou próximo de um ano nessa idas e vindas do pessoal da TOTVS para estar melhorando esse sistema. Entendi. No processo, constam as informações relacionadas a umas reuniões com o pessoal técnico da Toma, né, que estava responsável por essa customização. Tu chegou a participar dessas reuniões? Eu participei de duas reuniões. Foi duas reuniões aqui no... Inclusive, foi toda a equipe envolvida nessa reunião, aqui no Jardins. Se eu não me engano, foram 2 reuniões. Tem uma última reunião de julho de 2016. O que foi que foi deliberado nessa reunião? Tu te lembra? Essa reunião acredito que foi a última reunião que teve, nos foi chamado, nós fomos com a expectativa de que iria funcionar a implantação do sistema, mas na apresentação não percebemos nada que mudou o que já tinha sido tentado lá dentro da Tecnobras. Entendi. Outra informação também que consta do processo é que, após essa última reunião, foi suspenso o pedido de customização pela Tecnobras em relação à empresa, a Toma. Tu sabes disso, não sabe? Confirma? Sim. Tu sabes dizer qual o motivo dessa suspensão? Christian, o motivo, acredito que está mais atrelado à parte de decisão do gestor do contrato, mas, ao meu ponto de ver, era esses desgastes de tentativas, que não se chegava a conclusão alguma de um sistema que era para melhoria dos processos internos da empresa. Entendi. Uma última pergunta, Excelência. Sabe me informar, Israel, se a customização da Toma, até onde ela foi entregue, atendia às expectativas da empresa? Não. Até onde ela foi apresentada para nós, como funcionaria, não atendia ao processo da Tecnobras. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Satisfeito. Já vai perguntar, doutor? Augusto, você vai perguntar? Não, Excelência. Satisfeito. Doutor Alexandre, você vai fazer pergunta? Não, Excelência, eu não tenho nenhuma pergunta, não. E o senhor Francisco, né? Doutor Francisco, não é isso? Sim. Pode fazer diretamente. Pode. Tá. Sou Israel, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu sou o Davi, sou advogado da empresa TOTVS, tudo bem? Me confirme só algumas coisas, por gentileza. O senhor falou que o produto ele não tinha a funcionalidade esperada. O senhor disse também que era do almoxarifado. O senhor consegue atestar, garantir de alguma forma que o restante das funcionalidades do software
Como o senhor consegue garantir que as demais funcionalidades dele não seriam suficientes ou não atenderiam à intenção da empresa contratante, da Tecnobras? Quando eu saía quando saía da parte do almoxarifado e o processo entrava no setor de contrato, que ele ia gerar ali um termo de entrega, nós aqui na ferramenta que nós utilizávamos no Excel, em planilhas e um Word, 100 rádios nós separaríamos e colocaríamos ali em no máximo 3 folhas, 4 folhas, uma relação de 100 rádios, porque cada rádio ali representaria um número de série, então era listado e impresso em Word. Para o sistema TOTOS, como além do rádio tinha o número de série, o clipe tinha número de série, o carregador tinha número de série, a antena tinha número de série, a bateria tinha número de série. Então, o aumento de folhas dentro da Tecnobras, ele foi gigante, ele triplicou, porque eu imprimia apenas 5 folhas para 100 rádio, e escrevia lá 100 rádio com 100 carregador, 100 bateria, 100 clipe, isso escrevendo. E agora não, o sistema ele puxava tudo, toda a relação de material com o número de série. Então, quando jogava para a impressora, saía ali bastante coisa. Então, isso para a gente era assim, não era viável, não tinha necessidade. Isso partindo lá para o setor de contratos. Saindo do meu setor de almoxarifado. E o software só servia ao seu setor e ao setor de contrato? Não, o software o software vinha no comercial, passava ali no comercial. Tranquilo, o comercial não envolve equipamento, não envolve separação, não envolve nada. Ele só diz, eu quero 100 rádio. Eu quero 100 rádio e chegar ali para me separar, eu separava os rádios. A minha pergunta é, o software, ele só atendia o seu setor ou atendia outros setores da empresa? Não, o software era para atender a empresa inteira. Era para atender a empresa inteira. E o senhor tem conhecimento de que, em relação a outras áreas da empresa, outros setores da empresa, o software funcionou? Eu consigo te falar com precisão desse setor de almoxarifado e da parte do setor que chegava lá no contrato. Certo. Então, eu queria refazer a mesma pergunta, fazer a pergunta de outra forma. Dividindo em 2 perguntas. O senhor confirma, então, que o software atendia a empresa como um todo, correto? Era para atender. Perfeito. Era para atender, então, refazendo. O senhor confirma que o software tinha a intenção de atender a empresa como um todo, correto? Se ele tinha intenção, eu não sei, mas era para ele atender. Ele foi contratado para isso. Sim. Pronto. E o senhor consegue apontar erros especificamente no seu setor, correto? Foi isso que o senhor disse? No meu setor e em outro setor ligado ao meu. Perfeito. Mais uma pergunta. Em relação ao seu setor, especificamente, o senhor falou que, e aí o senhor me corrija, tá? O senhor falou que o problema é que, na prática, passou a perder mais tempo. Em outras palavras, foi isso. Mas a pergunta é, o software funcionava ou ele não funcionava? Porque a minha dúvida é, ele nem chegou a funcionar e não tinha essa função, ou ele funcionou e você viu que depois de funcionar não era melhor do que antes? Então, ele não funcionou conforme a Tecnobras queria. Ele entrou em produção, ele ficou disponível para você usar? Não. Mas aí minha dúvida, então surge uma dúvida. O senhor disse que tinha que fazer preenchimento por preenchimento e quando terminava demorava muito mais tempo do que antes em Excel. Que preenchimento era esse se ele não estava disponível? Não, o pessoal passaram quase um ano lá dentro, então foram feitos vários testes. Nesses testes que foram identificadas essas falhas. Não, eu quero entender o seguinte, se o software ficou disponível para o senhor num computador para uso, ficou? Não, ele não ficou para me usar. Ele só era usado quando era para testar, só. Entendi. Então, essa diferença que o senhor está dizendo de tempo não era já no uso, era ainda em fase de implantação? Sim, ainda em fase de teste. Pronto, perfeito. Eu vou seguir, senhor Israel, até para terminar rapidamente. Vou trazer para o senhor, e se a magistrada quiser disponibilizar, vou só falar para ele, excelência, um trecho da perícia, tá?
uma conclusão do perito e perguntar o que ele sabe sobre isso. E aí, como o senhor Israel acabou de dizer, estava na fase de implantação. Senhor Israel, o perito, no ID, eu posso dizer aqui, no ID 52409956, página 4. Vou contextualizar, senhor Israel, até para que todos saibam. Ele foi questionado ao perito, porque foi realizada uma perícia nesse processo, sobre a atuação da TOTS e da Toma, tá? E foi feita a seguinte pergunta para ele. A pergunta número 2. Queira o ilustre perito responder se a demandada Toma cumpriu com suas obrigações descritas na proposta comercial de implantação do software, de acordo com o escopo do projeto de implantação. A resposta foi a seguinte. No que diz respeito à implantação pela requerida Toma, conforme disponibilizado em laudo pericial, foi realizada com a instalação do software do sistema Proteus, SGBD, o SQL Server, no servidor da requerente e personalização do sistema de base de testes. Porém, a colocação do mesmo em condições de operação não foi possível, pois o produto inacabado não supriu a necessidade da requerente, o que poderia ter sido suprido em caso o projeto fosse adiante. O perito deu a entender que esse problema que o senhor... Eu posso concluir, então, que foi indicado a vocês que esse problema que o senhor reporta seria corrigido com a continuidade da implantação? O senhor ouviu falar disso durante o trabalho? Que haveria correção, ajuste? Essa tentativa de correção, ela não foi uma vez, ela não foi 2 vezes. Foi várias vezes. Inclusive, na última reunião, apareceram novamente com a mesma solução. A mesma situação. Algo que a gente não ia repetir novamente, que já tinha visto várias vezes. O senhor tem algum conhecimento da área de tecnologia da informação? Porque quem disse isso foi o perito. Não, tenho não. O que conclui o senhor dizer que não daria certo? Eu não tenho nenhum conhecimento da área de tecnologia da informação, nem da questão do perito. Só mais um ponto, aí finalizo. O senhor tem conhecimento de que várias customizações estariam fora do projeto inicial? Não. Não tem? Então, queria ler um ponto para o senhor e saber se o senhor consegue relembrar dessa tratativa. Ainda no mesmo documento, na página 4, no quesito 1, foi questionado ao perito, abre aspas, que o ilustre perito respondesse durante a fase de implantação do software pela demandada Toma, a requerente Tecnobrai solicitou acréscimo de funcionalidades, interfaces e personalizações que não estavam previstas no escopo da proposta comercial de implantação. Em resposta, ele disse, abre aspas, foram percebidos, de acordo com a análise de documentos MIT 0006, que é a ata de reunião, e SCS, inúmeras solicitações por parte da requerente da Tecnobrai não acordadas no projeto inicial com a requerida Toma. O senhor tem conhecimento, o perito que foi quem disse isso, tá? O senhor tem conhecimento desses pedidos? Eu vou refazer a pergunta. O senhor tem conhecimento de pedidos de customizações, personalizações, talvez até essa funcionalidade que o senhor desejava fora do escopo? Eu não tenho conhecimento do contrato. Como eu já falei, eu era apenas do operacional. Tinha ali minhas rotinas, entendeu? Então, eu não tenho conhecimento dessa parte. Não, pergunto porque o senhor atestou que ele não servia. A Sim. questão é, será que ele não foi entregue como contratado e a expectativa era diferente? Não sei, eu não sei como é que foi contratado. Então, por isso que, para minha rotina, ele não atendeu. Ele não funcionou. Então, diante da sua pergunta, vou fazer a última. Diante da sua resposta, vou fazer a última. O senhor tem como atestar que a Tecnobrai contratou de acordo com a sua expectativa do senhor Israel? Se eu tenho como atestar? Eu acredito que sim, porque a gente sempre discutia essa questão de funcionamento das rotinas da Tecnobrai. Então, eu acredito que a Tecnobrai, quando ela fechou um contrato desse, ela não tinha intenção de deixar o almoxarifado de fora, que é a parte mais ali, era o coração da empresa, guardava os equipamentos, separava e entregava. Então, não tinha como ele ficar de fora. Por outro lado, o senhor não tem como atestar quais foram as atividades a mais solicitadas pela empresa. O senhor não consigo te responder isso aí. Tá bom.
Doutor, concluiu? Sim, agradeço. Bom, seu Israel, o senhor está dispensado, ok? Muito obrigada por ter comparecido a prestar esclarecimentos, tá bom? Está me ouvindo? Bom dia, excelência. Estou ouvindo sim. O nome todo, por favor. Rosivaldo Cantanhede de Carvalho. Sim. O senhor é solteiro? Casado. Tá. Qual a sua profissão? Sou analista de sistema. O senhor tem algum parentesco, uma relação muito próxima, ou mesmo interesse nesse processo, ou com as partes, ou nesse processo, o seu interesse? Pessoal? Não, não tenho interesse nem parentesco. Então, o senhor está sob compromisso legal, não pode faltar com a verdade. Certo. Entendeu? Estou pedindo que o senhor ser processado. Eu vou lhe fazer só umas perguntas, né? Tá. E quero que o senhor me diga se realmente esse serviço todo foi prestado, tanto esse serviço como o produto se a Toma, né? E a como é? TOTS, né? TOTS, né? Se elas prestaram o serviço como solicitado para a parte autora. Você sabe dizer? Sim, a prestação de serviço, né, que é a entrega não, todo o processo de implantação, né, ela segue um escopo, né, desde o início, e esse escopo não foi totalmente entregue devido a alguns desvios, né, que são as customizações que foram solicitadas, tudinho, durante todo o processo. Mas o serviço todo foi entregue a contento, como eles pediram? O do escopo, A forma sim. como foi pedida, como estava no contrato, foi prestado esse serviço? O que estava no contrato, no escopo inicial, sim. Mas, segundo eles disseram, assim, que várias vezes tiveram que ir lá porque não estava funcionando, ou não estava de acordo com o que eles queriam, entendeu? Que era o que eles queriam para melhorar a funcionalidade, digamos, do trabalho, não é isso? Então, mas que, inclusive, eles foram várias vezes, vários técnicos foram lá para resolver isso. Eles conseguiram resolver, prestar o serviço a contento, esse contrato já terminou, como é que está? Então, durante o processo, né, da implantação do escopo que a gente estava implantando lá, né, houve vários que a gente chama de gaps, né, são itens fora do escopo. Então, vários deles a gente atendeu de bate-pronto, né, outros a gente levava para dentro de casa para discutir, ver a melhor definição para fazer isso. Certo? E como se trata de gaps fora de escopo, né, isso aí passa por todo um processo comercial de novo. Comercial, para avaliar, para ver novos valores, enfim. Então, alguns desses itens aí, né, foi levado para dentro de casa, para aí entra a equipe comercial lá para tratar isso aí. Então, de alguns escopos lá, de alguns itens que estavam fora do escopo lá, não chegou a ser implementado devido a isso. Então, mas outros que foram fora que não foram implementados, foram pedidos e não foram implementados. Não é isso? Por que não foram implementados? Devido a essa parte comercial também, né? Que aí envolve novos custos. Não foi instalado com responsabilidade de quem? Assim, dependia de quem para ser instalado? Não, aí é parte comercial, tá? Eu não sei lhe responder de quem é. Então, sabe, então o senhor quer dizer que o serviço foi cumprido total, foi em parte, já terminou o contrato, era quanto tempo, o contrato foi todo pago? Se o contrato foi todo pago, eu também não sei lhe dizer. E ele tinha um prazo para o contrato, tu sabe, não? Sim, tinha um prazo e um escopo, né? Assim, o prazo é a entrega de todo o escopo que estava definido. Né? Aquele escopo inicial, que a gente trabalhou em cima dele, foi entregue aquilo lá. Certo? Não, assim, não foi totalmente entregue devido aos gaps que foi selecionado durante o processo aí, né, que estavam fora do escopo inicial.
Eu vou deixar que o senhor, doutor Alexandre, agora faça as perguntas. O senhor vai fazer, doutor? Sim, Excelência. Fazer diretamente a testemunha, tá, professor? Obrigado, Excelência. Para esclarecimento, Excelência, eu gostaria de saber inicialmente do senhor Rosivaldo qual era a função que ele exercia na Toma e se ele participou diretamente desse projeto de instalação dos softwares que foram adquiridos pela Tecnobrae. Minha função é analista de implantação lá na Toma, certo? E eu participei diretamente do processo lá, implantando alguns modos, como gestão de serviço lá dentro. Perfeito. Esse software que a Tecnobrae adquiriu junto à TOTUS S.A., que é a empresa franqueada, né, que são as licenças de software que a gente chama, eles foram adquiridos num formato padrão, básico, ou ele já é adaptado, customizado às necessidades da Tecnobrae? Ele foi adquirido no formato padrão. No formato básico. Isso, tem o escopo padrão, que foi apresentado e esse escopo foi aprovado para a implantação. E esse escopo inicial, ele foi devidamente informado, esclarecido junto à Tecnobrae de quais seriam os itens que seriam instalados durante todo esse projeto de implantação desses softwares? Eles tiveram prévio conhecimento desse escopo inicial, de todos os seus itens, e como seria desenvolvida todas as etapas do projeto de implantação? Você sabe informar? Sim. Foi informado, sim. Porque tem tanto na proposta quanto tem na declaração do escopo, que é um documento que é feito após a assinatura da proposta. Perfeito. E durante o desenvolvimento dessas etapas, né, porque eram etapas de projeto de implantação, se desenvolviam em etapas sucessivas e autônomas. A Tecnobrae, durante esse projeto, solicitou o acréscimo de itens que não estavam previstos neste escopo inicial para que pudessem ser implantados? Sim. E vocês atenderam a esses itens adicionais que foram solicitados? A Toma, no caso, durante o projeto de instalação? Então, alguns itens, né, que a gente tinha entendimento que eram de baixo impacto, né, assim, baixo impacto, baixo custo, a gente implementou. Agora, outros itens que aí tinha que levar para dentro de casa, fazer todo o processo novamente comercial, de levantar, de analisar tudinho. Esses não chegaram a ser implementados devido a não concluir esse processo comercial, né? Que é as etapas. Tá, mas assim, de acordo com a proposta inicial, que foi assinada pelas partes, e de acordo com esse escopo inicial que foi assinado, a Toma ela tinha a obrigação de atender a esses itens adicionais que foram requeridos? Isso estava previsto na proposta inicial? Não. Não entendi. Não tinha obrigação de atender? Não tinha obrigação de atender, porque o escopo era o que tinha sido fechado lá inicialmente. Perfeito. E já que o senhor afirmou que participou de todas as etapas, né, desse projeto de instalação, o senhor pode nos afirmar por que ele não chegou à sua conclusão? Por que os softwares não foram instalados em definitivo na empresa, na Tecnobrae? Então, em definitivo, assim, o que eu posso afirmar é que, devido a esses gaps, né, que era o que estava fora de escopo, que eram itens que não foi levantado inicialmente, né, e isso impactava no processo deles, certo? E isso, com esse gap, eles disseram que o sistema como um todo não atenderia, por conta desses itens que ficaram, que não foram levantados no início, que não foram falado por eles no início lá, que não estava no escopo, certo? Tá, mas assim, a título de esclarecimento, mas tudo aquilo que estava previsto na proposta inicial, né, que é o documento que vocês chamam escopo inicial de projeto, que vai anexo à proposta comercial quando ela é assinada. Todos aqueles itens que foram previamente informados à Tecnobrae, estes foram instalados pela Toma? Sim. Esses foram instalados pela Toma.
A própria testemunha, o senhor Israel, da Tecnobras, ele afirmou que houveram várias reuniões, várias visitas à Tecnobras, no intuito de auxiliá-los e tentar chegar à conclusão final desse projeto de instalação desses softwares, em que pese não ter essa previsão no escopo inicial. O senhor sabe informar se a Toma atendeu a essas solicitações adicionais que foram solicitadas pela Tecnobras? Houve, né, assim, no processo de implantação, nós vamos para dentro da empresa fazer todo o processo de implantação, instalação do software, configuração e a capacitação dos usuários. Então, tínhamos vários momentos dentro da empresa onde iríamos capacitar os usuários, certo? E em vários momentos, né, só um minutinho, então, uma furadeira aqui próximo. Então, em vários momentos, houve, né, comparações entre o software que a gente estava implantando com o que eles usavam atualmente, que eram planilhas, certo? Então, havia sempre questionamento que o processo que eles faziam anteriormente era mais como se diz, mais rápido, né? E o processo que estava sendo feito dentro do sistema acabava demorando um pouco mais. Porém, isso foi repassado, né, por se tratar de um software que é integrado, um RP, né, teria que fazer etapas, né? Então, na hora que esbarrava em algum item desse aí, né, quiser assim, o processo acaba ficando um pouco mais lento, eles paravam, né, assim, digamos, eles esbarravam nisso aí e diziam que isso não iria atender, certo? Mas, assim, não é dizendo que o sistema não atenderia, é a forma como eles estavam atuando, que era através de planilhas, que não tinha nada integrado, que eles diziam que isso não iria atender, certo? Mas alguns gaps, né, foram feitos, algumas reuniões, foram feitas várias formas de fazer isso ficar mais rápido, o processo, entendeu? Então, inclusive, na parte da proposta lá, a gente pulou até algumas etapas do próprio sistema para que eles fizessem o processo mais rápido, certo? Então, assim, foram dadas algumas soluções para ele para que esse processo atendesse eles, certo? Mas o que impacta mesmo é essa questão aí sempre deles informarem que não atenderia devido ao processo em que eles estavam fazendo, né, ficar mais lento devido a ser um RP. Né? Eu tenho que, quando eu for vender um produto, eu tenho que cadastrar ele no sistema, eu tenho que informar o número de série dele. Para vender para um cliente, eu tenho que cadastrar o cliente primeiro, para depois fazer a venda. Então, assim, no Excel é mais rápido esse processo, é só eu digitar o nome dele ali, já posso estar imprimindo a planilha que eles tinham lá, mas no sistema eu teria que fazer todo o processo para atender isso. Certo. A proposta comercial que a Tecnobras assinou com a Toma, que tinha o objetivo específico de fazer a instalação desses softwares, ela era paga de acordo com horas de trabalho prestadas pela Toma. Você sabe informar se a Toma chegou, inclusive, a prestar horas a mais de trabalho durante esse projeto de instalação desse software, além daquelas que tinham sido inicialmente contratadas? Então, esse aí eu não vou saber te responder. Essa parte aí ficava com os gestores. Perfeito. A última pergunta, Excelência. O senhor Rosivaldo, ele sabe informar se, após diversas reuniões e tentativas, e a insistência da Toma em finalizar a implantação desses softwares, se partiu da Tecnobras a decisão de abandonar o projeto, não chegar à sua conclusão final? Você sabe informar isso? Como foi o desfecho? Sim, partiu da Tecnobras, né, numa reunião que a gente estava apresentando a nova ferramenta para a empresa, para a Tecnobras, certo? Aí, em um determinado momento, foi levantado pela parte deles que não atenderia e que eles não iriam querer mais. Sem mais perguntas, Excelência. Você vai perguntar, doutor Francisco? Sim, Excelência, rapidamente. Diretamente a pergunta. Vocês me escutam?
Pode fazer diretamente. Obrigado. Senhor Rosivaldo, bom dia. Eu sou advogado da TOTOS, tudo bom? Bom dia, tudo bom, doutor? Me tira umas dúvidas, por gentileza. A primeira é, e aí, por você ser da área da tecnologia, eu vou me aproveitar. Você consegue identificar a obrigação, o que foi contratado diretamente da TOTOS S.A. pela Tecnobrai? Se eu consigo, desculpa, não entendi. Parece ser para você uma coisa muito básica, tá? Mas para o processo é importante. Qual era a obrigação, qual era o serviço a ser prestado especificamente pela TOTOS S.A.? Não pela Toma, pela TOTOS. Sim, o licenciamento do software. Posso considerar como a disponibilização do software? Isso. A disponibilização. Perfeito. E a Toma, correto informar que ficaria responsável pela implantação, treinamento? Correto. Perfeito. Nesse sentido, o senhor tem como afirmar, já que participou do projeto de implantação, que o software da TOTOS foi disponibilizado pela TOTOS, no modo contratado? O software foi disponibilizado pela TOTOS. Pronto, te agradeço. Senhor Rosivaldo, me tira uma dúvida de ordem prática por conta da implantação. E aí eu escutei bem o que você falou para o doutor Alexandre, respondeu ao doutor Alexandre. A minha dúvida e eu percebi que o senhor também conhece, certamente por ter participado, das reclamações feitas diretamente, pelo menos pessoalmente, pelo senhor Israel. O senhor consegue, então, por tudo que falou até agora, cravar... Aliás, vou fazer um parêntese. Eu vou ler para você, senhor Rosivaldo, um ponto da perícia, em que o perito, porque já houve uma perícia aqui nesse processo, tá? E o perito afirmou, em relação às obrigações e tudo que aconteceu na implantação, o seguinte: o questionamento feito por ele foi que, abre aspas, que o ilustre perito respondesse se a demandada Toma cumpriu com suas obrigações descritas na proposta comercial de implantação, de acordo com o escopo do projeto de implantação. A resposta do perito foi, abre aspas, no que diz respeito à implantação pela requerida Toma, conforme disponibilizado no laudo pericial, foi realizada com a instalação do sistema Proteus, SGBD, SQL Server, no servidor da requerente, e personalização do sistema em base de testes. Porém, a colocação do mesmo em condições de operação não foi possível, pois o produto inacabado não supriu as necessidades da requerente, o que poderia ter sido suprido em caso do projeto fosse adiante. Ele falou isso. Então, o senhor tem condições de confirmar ou não que, diante do atendimento, dessa contratação a mais, dessas customizações, o projeto poderia ter sido finalizado? Sim. Poderia ter sido Então, podemos considerar que se a autora Tecnobrai tivesse feito o aditivo para a contratação de serviços inicialmente não previstos, o projeto seguiria e terminaria nos termos do desejado, pretendido pela Tecnobrai? É correto isso? Sim. Isso é um pouco variável, porque se o projeto for todo desenhado, né, e for aquilo ali implantado, sim. Tudo bem. Não Então, tiver poderia ter outras sido vertentes. atendido. Sim. Poderia ter sido atendido. Perfeitamente. Excelência, sem mais perguntas. Ô, Christian, você vai perguntar? Vai fazer pergunta, doutor Christian? Sim, excelência, sim. Vai fazer diretamente, tá bom? Obrigado, excelência. Bom dia, Rosivaldo, tudo bem? Bom dia, doutor Christian. Rosivaldo, por tudo que já foi perguntado pelos meus colegas aí, eu queria saber, tu tens, então, conhecimento da proposta comercial entre a TOTOS, a Toma e a Tecnobrai, está correto? Tenho conhecimento do escopo. Exatamente. Quando tu fala em escopo, tu te referes ao programa padrão e o que foi acertado para cada empresa fazer no contrato, é isso, né? Isso. Certo. Então, eu posso afirmar que a responsabilidade contratual da TOTOS, como o próprio colega falou, seria a cessão de uso do software
e os serviços de manutenção do software, né? Atualizações e versões mais recentes. É isso, né? Isso, correto. Certo. E a Toma, no caso, a implantação e a customização do programa, dito padrão, correto? Isso, a implantação, as parametrizações, né, que parametrizar é aquilo que está no escopo, a capacitação dos usuários e a entrega. Perfeito. Então, quando é perguntado aqui a uma das testemunhas, ele falou que a grande dificuldade dele era em relação a... Só um minuto. Era em relação à funcionalidade de locação de equipamentos, certo? Certo. Na sua visão, porque esse serviço de locação, ele não foi implantado, é isso que aconteceu? Locação de equipamento não foi devidamente instalado, como se pretendeu. Assim, o processo em si foi implantado, né, foi mostrado, foi capacitado, certo? O que eles batiam na tecla é que esse processo não atenderia eles devido ao tempo de execução. Certo? O que seria o tempo de execução? Né? Chegou um cliente novo, né? Para ele fazer todo o processo da alocação, né, desse equipamento, no sistema eu teria que cadastrar o cliente, né, no sistema eu tenho que fazer todo o cadastro, abrir uma proposta para esse cliente, né, ou seja, colocar os dados da minha proposta, colocar todas as informações, né, consultar lá no meu estoque lá a disponibilidade daquele equipamento, né, se ele está disponível, e atrelar isso a uma proposta. Então, dessa proposta comercial aí, gera-se um contrato, né, um contrato de locação do equipamento, né, esse contrato ali já estava gerando lá no Word, então já saía todas as informações do Word. Aí, sim, depois desse contrato assinado, né, era levado para o setor lá de almoxerifado para fazer o quê? A separação desse rádio, ou seja, pegar aquilo que estava lá de fato no estoque lá, separar para fazer a entrega, certo? Então, esse processo como um todo, né, foi definido como um tempo muito grande para eles, certo? Porque até o momento, então, eles faziam isso em planilhas. Então, se o cliente chegasse lá, ele já colocava o nome dele na planilha, já colocava ali qual era o equipamento, e o pessoal lá já entregava o equipamento, certo? Então, essa comparação aí que eles sempre faziam, entendeu? Desse tempo aí para atendimento do cliente. Mas o processo em si, dentro do sistema, foi implantado lá em base de teste, né? E foi mostrado para eles como funcionava durante o processo de capacitação. Então, eu posso dizer pela tua descrição aí do procedimento e da necessidade deles, é que, de fato, a alocação do equipamento, ela não atendia à produtividade que eles já estavam habituados a ter, é isso? Não tinha essa eficiência. Assim, não tinha no tempo em que eles esperavam. Exato. O que você me descreveu é exatamente a definição de produtividade, né? Se tem mais tempo para fazer o mesmo serviço e não consegue fazer, é que não teve a produtividade. Então, o serviço foi implantado, tudo certo, né? O serviço foi implantado. Só que ele não atendia a necessidade da empresa, é isso, então. Não atendia o tempo exato. que eles precisavam. E isso foi colocado alguns itens para melhorar esse processo, certo? Mas isso é o quê? Por se tratar de um sistema que está totalmente integrado. Então, eu tenho a integração com estoque, eu tenho integração com o financeiro, eu tenho integração com outras áreas. Então, por isso, faz-se necessário ter todo esse processo. Sim. Mas eu não vou dizer que é um tempo assim que a diferença de, sei lá, meia hora, entendeu? Não, era uma coisa que no Excel, sei lá, ele fazia em
em 3 minutos, no sistema passou a fazer em 5, 6, no máximo. Aí eu já não posso te dizer, né? Então, assim... Eu só fiz uma comparação, entendeu? Para não dizer que é uma coisa discrepante também. Entendi. Outra pergunta? Sim. Rosivaldo, tu tens conhecimento do laudo que foi feito nos equipamentos da Tecnobras? Não. Ah, tá. Porque os colegas leram aqui uns laudos e eu pensei que tu tivesse conhecimento, tivesse pelo menos uma noção do que foi feito. Né? É porque lá no laudo, exatamente voltando para essa questão do processo de locação, foi feita a seguinte pergunta. Lá no item, só para os colegas se localizarem aqui também, lá no item 7, entendeu? Foram feitas 2 perguntas lá no item 7. Correto? Aí o que acontece? Foi feita uma seguinte pergunta. Lá. O sistema funcionava segundo a necessidade do cliente Tecnobras? Aí o perito respondeu, não, pois o sistema não chegou a entrar em produção. Quando fala que o sistema não chegou a entrar em produção, significa o quê, Rosivaldo? Significa que ele não foi, né, colocado no ambiente todo da empresa para trabalhar somente com o sistema. Então, tu afirmas que, na verdade, só foi feito em ambiente de teste, é isso? Teve alguns setores que estavam usando em produção. Né? Não foi em produção definitiva, ou seja, toda a empresa usando. Essa parte específica da alocação não foi colocada em produção. Entendi. Mas a parte de vendas, a parte financeira, estava, se eu não me engano, tinha outros setores que estavam em produção, sim. Tá, porque consta da proposta, inclusive uma das justificativas aqui do perito, que havia na proposta comercial a especificação de processo, né? O MIT 041. E o que era essa proposta? O que era esse processo? Segundo a proposta comercial, lá no item 1.3, era exatamente a alocação de equipamentos. Certo? Alô? Tá me ouvindo? Não entendi isso. Quando falou que havia... No laudo, quando ele foi justificar, ele disse que havia a especificação de processos, entre eles a locação de equipamentos. É o que está lá no laudo e que está lá no trecho da proposta comercial que ele reproduziu. Certo? Oi? Certo. Então, a toma... de quem era a responsabilidade por essa customização desse processo? Era a Toma, era a TOTVS. A customização? A adequação do software. Porque tu disseste que o programa padrão foi entregue, foi implantado. E a customização é a responsabilidade de quem? A adequação do produto. A customização, como eu disse, né, ela é passada por todo o processo comercial novamente. E isso quem faz é a Toma. Certo? O que é o processo comercial? Vai novamente o vendedor, né, que é o EAR, a figura do EAR lá, fazer todo o levantamento novamente, entender o que está fora do escopo, certo? Para levantar os custos novamente, dizer assim, esse item estava fora de escopo, vai custar X para ser desenvolvido. Então, o programa que foi entregue, ele não deveria ser customizado, adequado à necessidade da Tecnobras, é isso? Não. A gente tem um escopo padrão da implantação, que é o que foi assinado em proposta, é o que foi definido, certo? Então, esse escopo que a gente implanta, certo? O que tiver fora desse escopo, aí sim, é feito novamente todo o processo comercial da empresa, até o fechamento novamente dessa nova proposta, desse adicional aí na proposta, e somente após isso aí que é feito a implantação.
Certo. Mas nada impede da implantação do processo inicial. Tá? Só que no caso ali não foi para frente devido a ter parado tudo. Parou todo o projeto, certo? Certo. Então, tu afirma então que tá lá na proposta. O processo de locação dos equipamentos, ele foi implantado, mas ele não tinha eficácia, então. É isso? Não tinha eficácia, não entendi. Não, assim, ele não atendia a necessidade do cliente. Ele atende a necessidade do cliente, porém não da forma como o cliente queria. Mas se não é da forma como o cliente queria, então não atende a necessidade dele, Oswaldo. É isso? Não há de concordar? Não, como eu estou dizendo, teve todo o escopo, foi mostrado. Ordem, o colega quer... Está inclusive a resposta da fala. Não, Excelência, eu estou querendo que as conclusões chegam... A conclusão está sendo do advogado, Excelência. Isso. Christian, faça objetivamente sua pergunta, por favor. Eu quero saber exatamente se o processo de locação do equipamento atendia a necessidade do cliente Tecnobras? É isso, Oswaldo. O que estava na proposta, sim, atendia o processo da Tecnobras. Então, não haveria necessidade de adequação do serviço? Se não haveria? Porque na proposta comercial, um dos objetos do contrato era que a Toma fosse responsável pela customização do serviço. É esse termo que eles usam no contrato. E customização é a adequação de um produto padrão às necessidades da empresa cliente. Então, não haveria necessidade de customização? Então, para o processo da Tecnobras, não haveria necessidade de customização. Porém, volto a dizer, pelo tempo lá que eles precisavam, que seja mais rápido, isso aí foi levantado nessa questão, essa necessidade deles de customizar para atender essa demanda. Certo. Uma última pergunta, Excelência. Tendo em vista que se tratam de programas, né, de CDU e SMS, que foi entregue pela Tóticos e foi implantado pela Toma, e essa necessidade de customização que está no contrato, tu acredita que a Toma, Oswaldo, não sei se tu vai poder responder isso, ela cumpriu integralmente com o que estava previsto no contrato? Isso eu não vou saber te responder. Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Vai perguntar, doutor? Vou perguntar sim, Excelência. Rosivaldo, bom dia. Bem objetivamente. Você participou da elaboração desse projeto, desse escopo inicial proposto pela Tecnobras, ou você recebeu ele pronto para implantá-lo? Eu participei do processo lá de gestão de serviço. Conhecia todos os setores da empresa? Não conhecia todos os setores. Ao final do trabalho, quantos setores, você pode precisar, quais os setores que o senhor deixou o sistema rodando, como se diz? Então, no processo de implantação, não foi somente eu que participei. Certo? Então, tiveram outros analistas que participaram. Sim, mas a minha pergunta é objetiva. Quantos setores da empresa o sistema ficou rodando? Em quantos? Ou só ficou num computador para teste? Não, o sistema ficou rodando em 2 setores que eu me lembro. 2 setores. Sabe precisar quais são? A parte de vendas, a parte financeira. Uma outra questão. O sistema padrão licenciado pela TOTOS, ele é um sistema utilizado em qualquer atividade comercial? Exemplo, serve para uma farmácia, serve para um supermercado. Ele era adequado às necessidades da TOTOS? Ou esse sistema padrão, ele não era fácil de ser customizado para uma empresa de vendas e locação como era a Tecnobras? Então, o sistema que a TOTOS comercializa, né, ele é segmentado. Então, eu tenho sistemas específicos para cada segmento. Se me permite, eu complemento.
a segmentação que vocês utilizaram, ele era adequado para a Tecnobras ou, por exemplo, vocês foram surpreendidos por necessidades que aquele sistema padrão não se fazia adequado? O sistema era adequado para a Tecnobras. Por exemplo, era adequado para a Tecnobras. E por que vocês não conseguiram? Por que a empresa Toma não conseguiu customizá-lo para as atividades de locação? Qual foi o problema? Então, repetindo aqui, né, o item do escopo que foi adicionado ao processo, né, ele não chegou a ser completado, a etapa comercial dele. Por isso que não foi realizado toda a customização. Por que não foi completado? Não, estava naqueles trâmites comerciais, né, de apresentar a nova funcionalidade, apresentar a proposta, enfim, para depois chegar no finalmente. Ok. Ainda nesse mesmo raciocínio, todo sistema, pelo que eu entendo, me desculpe a ignorância, todo sistema que se adquire, ele vai passar por ajuste, pelos gaps que vocês chamam. Então, vocês já tinham ciência que quando contrataram a Tecnobras, as empresas contratadas, no caso, já sabiam que teriam que fazer os ajustes. Não entendi. Por exemplo, licenciar o sistema padrão da TOTOS. Aí você colocou que o que dificultou o serviço para a Tecnobras é que eles toda hora apresentavam necessidades, gaps, pelo que eu entendi, ajustes. Isso. Mas não é uma obrigação, não é uma consequência natural quando se contrata um sistema que se tem que fazer a adequação dele para as necessidades daquela empresa contratante? Isso é feito todo um levantamento antes da implantação do processo. Exatamente. Certo? E nesse momento que tem que ser identificado todos os gaps, tudinho. Então, foi feito o levantamento, foi feita a declaração de escopo, que é o escopo, tudo aquilo que ia ser implantado, certo? E depois foi partindo para a implantação daquele escopo, certo? Só que durante o processo da implantação daquele escopo, vieram novas funcionalidades. Aí, essas novas funcionalidades, elas voltam novamente para o processo lá de proposta comercial, enfim, todo o trâmite comercial novamente. No caso específico, por exemplo, da Tecnobras, sem essas supostas novas funcionalidades que tu dizes, sem elas, o sistema funcionaria para a Tecnobras? Ou essas necessidades, ou o sistema para ele só serviria se vocês fizessem essas adequações que eles apresentaram? Ao meu ver, o sistema funcionaria sim. Porque ao seu ver, funcionaria. Mas vocês fizeram o teste e ao final dos testes que fizeram, qual foi a conclusão da empresa? Da empresa, quem? A Tecnobras? Da sua empresa, por exemplo, ao final, vocês implantaram em testes, ao final chegaram a uma conclusão lá. O que foi que ocorreu? Funcionou ou não funcionou? Funcionou, os testes todos. Ao seu ver, porque a empresa contratante disse que não. Isso. A empresa contratante disse que não. Outra questão. Você sabe em quanto tempo a empresa Toma deveria deixar esse sistema funcionando lá? Quanto tempo de contrato para implantar? 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, sabe o tempo? Eu não vou precisar saber responder exatamente. Não sabe. Isso mas tá você sabe informar se a empresa concluiu o que deveria fazer dentro do prazo contratado ou não? A empresa concluiu dentro do prazo. Houve-se, se eu não me engano, teve alguns atrasos devido a algumas paradas por conta... Então, se houve atraso, não foi dentro a testemunha do prazo. não está conseguindo responder, Excelência. Na pergunta, por favor. E ele não está conseguindo terminar a resposta. Ele está Mas objetivo na pergunta, eu estou indagando ele. Não pode sair. Ele não está terminando. Objetivo na pergunta. Alô? Sim, faça a pergunta do objetivo. Perguntei a Rosivaldo se a empresa entregou o serviço contratado dentro do prazo ou não. Não entregou.
dentro do Não prazo, entregou? pois não. Excelência, pela ordem, excelência. Deixa ele responder. Depoimento, excelência. Deixa ele responder a pergunta, ele nem Porque assim, encarecidamente, porque dessa forma, não tem Filho, excelência, a resposta, Rosivaldo. Peço que você fale mais alto. Só isso. Deixa ele concluir a pergunta dele, por favor. A resposta. A resposta, desculpa. Né? Oi, tá me ouvindo? Tá melhorou? Sim, melhorou. Certo. Então, não foi entregue no prazo, né, devido às várias reuniões que foi feito. Houve parada no processo devido a empresa solicitar, né, o atendimento dos gaps lá que haviam comentado. Então, sempre havia, né, e a gente ia começar a capacitar o usuário, né, a mostrar o processo. Foi feito o teste antes, então, na hora da capacitação, o usuário simplesmente fazia, não, isso não vai me atender, né, e já não queria mais ser capacitado. Então, assim, devido a algumas paradas, né, nos treinamentos, não houve, dentro do prazo, né, estipulado, esse atendimento. Rosivaldo, quando, por exemplo, esse funcionário... Não, por exemplo, não, seja objetivo. Quando esse funcionário dizia que o que vocês estavam implantando não atendia a necessidade dele, ele justificava para ti o porquê, demonstrava para vocês o porquê? Era assim, a maioria dos casos era sempre comparado ao processo que ele fazia dentro da ferramenta que ele utilizava, que no caso eram as planilhas de Excel. Ou seja, ele comparava a rotina que ele já executava com aquela que vocês queriam implantar no sistema e concluía que a dele era melhor? Concluía que a dele ele conseguiria fazer isso num tempo mais rápido. A dele ele faria num tempo mais rápido do que a do sistema. Exatamente. E considerando aí todos, vamos dizer assim, todo o passo a passo do sistema que vocês estavam implantando. Pergunta para ti objetiva. A rotina do sistema era mais lenta ou mais rápida do que a rotina que ele já tinha? A rotina do sistema é só para... Vou implementar um pouco mais a resposta. Você quer que ele já falou sobre isso, doutor? Isso, só para implementar. Só para o Ele já cliente. explicou sobre isso aí. O cliente, quando chegava na empresa para alocar um equipamento, certo? Por telefone ou via e-mail, alguma coisa, ele solicitava, sei lá, uma proposta com 10 equipamentos, certo? Quando chegava lá no local, ele dizia assim, eu não vou querer 10 equipamentos, eu vou querer só 7. Depois eu levo os outros 3. Então, no processo atual que a empresa fazia, ela só ia lá no contrato, no Word ou no Excel, lá onde eles faziam, alterava a quantidade de 10 para 7, imprimia novamente, pronto, estava entregue. No sistema, não, ele precisaria retirar esse item da proposta, porque lá já estava todo, o sistema já tinha ido lá no estoque, feito a separação de 10 itens, de 10 números de série, certo? Então, ele teria que, dentro do sistema, remover esses itens da proposta, para depois gerar a proposta novamente no sistema, certo? Para depois fazer a entrega desse equipamento, dos sets que ele solicitou. Então, assim, no processo como um todo, a forma que ele trabalhava se dava mais rápido por conta disso. Porém, no sistema, ele tem todo um processo de início, meio e fim. Eu não posso simplesmente, no sistema, eu emiti uma proposta de 10, separei 10 lá no meu almoxarifado, isso dentro do sistema, tá? Separei, reservei 10 para aquele contrato, na hora de entregar eu só entreguei 7, certo? Porque isso depois vai dar falha lá no meu estoque, vai dar furo. Então, assim, devido a isso, o processo dentro do sistema acaba sendo um pouco mais demorado. Mais demorado. E essas questões todas, vamos dizer assim, todas essas observações que você está fazendo sobre o sistema, nessa situação concreta, exemplificada por ti, isso constou do escopo que vocês trabalharam? Esse processo que eu descrevi, sim. Constou do escopo. Você afirma que constou? Constou no escopo, foi apresentado e implantado. Sem mais informações, Excelência. Sem mais perguntas, aliás. Então, está encerrada
a instrução processual, como tem no depoimento do senhor Rosivaldo, não é isso? Eu lhe agradeço, senhor. O senhor não vai apresentar as alegações de forma de memorial, não é isso? Isso, Excelência. Forma de memorial. Agora, os senhores aguardam um instante, ele vai só compartilhar a audiência com os senhores. Os senhores vão ler eles estão de acordo, para que a gente possa encerrar essa audiência. Estão de acordo? Só um minuto, Excelência. Sim, Excelência. Todos, né? Então tá. Então, bom dia para os senhores. Está encerrada a audiência. Bom dia, doutores. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.